Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Eldorado. Isso foi um tema que me pediram para fazer bastante, inclusive quando eu fiz lá o vídeo sobre Roanoke, porque, bom, se você assistiu o vídeo de Roanoke, você logo vai entender por que me pediram também para falar sobre Eldorado, e eu acho que chegou o momento. Para quem não conhece, você com certeza vai conhecer durante esse vídeo. Eldorado seria uma cidade perdida na Amazônia, ou melhor, nas entranhas da América do Sul, que teria grandes riquezas, as casas seriam feitas de ouro, o rei se cobriria de ouro, praticamente tudo que não é comestível seria feito de ouro até, de acordo com algumas versões. Esse vídeo aqui segue como roteiro, principalmente o roteiro usado nesse livro aqui, A Busca por Eldorado. Você pode emprestar nesse link aqui do arquivo da internet. Eu emprestei por 15 dias, mas eu acho que só tem uma cópia, bem entre aspas, né, cópia virtual, mas eu vou desemprestar para caso alguém aí queira checar todas as minhas fontes. Esse não é um vídeo, portanto, a respeito de outras coisas perdidas, Atlântida, outras cidades perdidas fora da América do Sul, as 7 cidades do México e assim por diante. Não é um vídeo de Ilhas Fantasmas, não fala sobre povos do Velho Mundo na América pré-colombiana e não fala sobre o Reino das Amazonas, que é outro reino perdido aqui na América do Sul. O vídeo, porém, vai brevemente mencionar e comparar esses temas aqui com Eldorado. A gente vai falar sobre os geoglifos e sobre os assentamentos gerais na Amazônia, a gente vai falar um pouco sobre Ratanabá, vai falar sobre a cidade de Zé, vai falar sobre o manuscrito de 512 e vai falar sobre Paititi. Paititi, mais especificamente, eu estou até inclusive trabalhando num vídeo, ainda não decidi se eu vou postar esses dois vídeos como irmãos, então um e logo depois o outro, ou se eu vou postar Eldorado e aí vou fazer Paititi tranquilo. Ratanabá, sim, eu estou trabalhando, eu já publiquei uma thread no Twitter explicando por que os caras alegaram muita coisa, mas demonstraram pouquíssimas coisas. O que os caras demonstraram, na verdade, é basicamente o primeiro tópico daqui, tá? Possíveis geoglifos e assentamentos da Amazônia, vocês vão entender melhor, mas alegaram uma série de coisas muito mais complexas, como uma cidade fundada por extraterrestres há 450 milhões de anos, e o pessoal de Ratanabá fala que os exploradores chamavam Ratanabá de Eldorado. Esse vídeo, especialmente, também vai servir para mostrar que isso é uma grande bobagem. Vai servir para mostrar que a origem de Eldorado é bem distinta de qualquer noção que Ratanabá tenha trazido. Mas sim, eu já estou trabalhando num vídeo a respeito, vai demorar, não sei quando vai ficar pronto. Tem uma thread no Twitter que você já pode ler, explicando justamente essas partes. Então, vamos para o vídeo. Como exatamente que esse negócio começou? Quais são os precedentes? Bom, antes de terem lendas propriamente sobre cidades perdidas, feitas de ouro e assim por diante, os espanhóis aqui na América do Sul entravam em contato com artefatos como esses aqui. Artefatos de ouro, vários artefatos de ouro, e os povos aqui da América do Sul pareciam ter uma certa ignorância perante o valor desses itens. Isso, claro, era uma bobagem. O ouro para os caras, para os povos aqui nativos sul-americanos, não era um metal qualquer, não era tipo ferro, não. Eles tinham uma visão diferente do ouro. Para eles, o ouro era não só um armazenamento passivo de riqueza, mas sim uma manifestação de algo sagrado, de algo sobrenatural. Então, os objetos de ouro eram itens ativos para essas populações se engajarem com as forças sagradas, especialmente com o sol. Então, o ouro servia para produzir esses artefatos de alta classe, então adereços, objetos ritualísticos e assim por diante, que às vezes ficavam em locais sagrados ou eram vestidos durante cerimônias. E os nativos não tinham exatamente, algumas tribos principalmente, problemas em deixar esses objetos de ouro nesses locais sagrados. E os espanhóis viram isso e pensavam, poxa, os caras deixam ouro para todo canto aqui, então deve ter ouro de sobra. Sim, tinha ouro na América do Sul, isso é óbvio, mas não era uma quantidade absurda de ouro conforme dava a impressão. Então as missões dos espanhóis no Novo Mundo tinham 3 objetivos: ou procurar uma passagem para o Pacífico, ou procurar grandes impérios para se conquistar, assim como Cortés fez, ou para procurar regiões onde poderia ter um assentamento colonial. Agora, para você convencer os caras para vir da Espanha, até aqui você precisa de uma boa desculpa. Isso corresponde a terras férteis, onde possa se cultivar, e também uma mina de ouro e prata, alguma coisa do gênero, claro, que pudesse fornecer renda para essas pessoas, que pudesse enriquecer essas pessoas, que pudessem motivá-las a sair da Espanha para vir até aqui. Claro, vendo esses artefatos de ouro, dava a ideia de que deveriam existir minas de ouro. O Cortés, então, por exemplo, já fazia isso. Ele procurou nos livros de Montezuma pelos distritos que ofereciam tributos em ouro e tentavam, então, rastrear esses tributos para chegar onde, afinal de contas, poderia ter ouro.
Uma das pessoas que ficaram motivadas pelo sucesso de Cortés, e aqui acho que na correria eu escrevi Cortés de um jeito completamente bizarro, foi um cara chamado Diego de Ordaz. Ele imaginou que o ouro fosse mais abundante próximo do Equador, porque lá os raios de sol chegariam em maior intensidade. Muita gente na época compartilhava dessa visão. Um jesuíta, inclusive, achava que Deus tinha distribuído ouro próximo do Equador, porque era a missão dos europeus ir atrás desse ouro e assim evangelizar os povos selvagens que viviam ao redor do Equador, de acordo com a visão desse jesuíta. Então, o que o Diego de Ordaz fez? Ele explorou a área do rio Orinoco. Aqui a gente pode ver a entrada do rio Orinoco, e ele fez justamente esse caminho aqui. No percurso ele entrou em conflito com diversas tribos indígenas, isso resultou em massacres. Ele estava determinado a encontrar a nascente do Orinoco. Para isso ele foi subindo o Orinoco até que ele chegou aqui na confluência do rio Meta. Rio Meta é outro rio que deságua no Orinoco, conforme o mapa aqui indica pra gente. Eles também, de alguma forma, tinham relações mais amigáveis com outras tribos, e os nativos, que não falavam o idioma, imitavam o som de cachoeira. Mas o Ordaz pensou, isso aqui na verdade é o som dos ferreiros batendo no ouro. Ele não podia estar mais distante da verdade, porque eles rapidamente chegaram nessas correntezas aqui e foram forçados a parar, porque você subir isso aqui não é uma coisa tão trivial. De qualquer jeito, o Ordaz, não muito satisfeito, fez prisioneiros indígenas, interrogou esse pessoal, um deles viu um anel de ouro e apontou para a margem esquerda do Orinoco, indicando então que tinha ali uma região que foi chamada de Meta. Essa região era rica em ouro e era dominada por um povo que andava em lhamas e era governado por um índio de olho só. Então, o Ordaz passou a ter como objetivo subir o rio Meta, e, portanto, conquistar essa província de Meta. Só que a estação seca estava drenando o nível desses rios e eles decidiram então voltar para organizar uma nova expedição, só que o Ordaz viria a morrer no trajeto até a Espanha. A gente tem um banco alemão chamado Welser, que encabeçou 2 outras expedições aqui nessa mesma região. Aqui a gente tem um mapa do trecho percorrido por essas 2 expedições. A gente está aqui em 1530, 1531. Os exploradores aqui entraram no Lago Maracaibo. Aqui vem uma curiosidade: Venezuela, o nome vem de Pequena Veneza, porque eles viram um assentamento nativo que consistia de casas em cima da água, e portanto eles fizeram uma analogia com Veneza. A primeira expedição falhou em localizar ouro ou Pacífico, mas entrou em conflito com várias tribos locais, como de costume. A segunda expedição entrou em contato com uma tribo que tinha terras férteis, uma vila com 1000 cabanas, e os alemães disseram ter conseguido 91 kg de ouro, através de saques e através de trocas. Essa expedição prosseguiu para o rio Madalena, onde foi informado que lá tinha um povo muito rico, que vivia perto de rio, de onde eles extraíam ouros, mas mais uma vez, esses contatos hostis impediram os exploradores de identificar propriamente quem eram esses povos. Esses povos a gente vai descobrir que são os Muisca, que viviam nos Andes. Só que, para esse explorador, os Andes eram apenas um obstáculo inconveniente e não propriamente o local em que estava o que eles estavam procurando. A expedição gradualmente se desintegrou, mas produziu 184 kg de ouro. E a gente tem um cara, agora a gente está saindo da Venezuela e indo lá para o Peru, um cara chamado Francisco Pizarro. O Francisco Pizarro partiu do Panamá em direção ao Peru, entre 1531 e 33, conquistou Cajamarca, capturou um líder inca, exigiu um resgate, que era basicamente, olha, tá vendo essa sala aqui? Você vai encher essa sala de ouro, aí depois você vai encher essa sala de prata, e depois você vai encher essa sala de prata de novo, para então você poder pra eu liberar esse líder, o Atahualpa, que eu capturei. Isso não aconteceu, eles encheram a sala de prata e ouro, ao longo de muito tempo foram conseguindo tributos em diversas províncias incas, e ele matou esse líder que havia sido sequestrado. De qualquer jeito, então, esse grande tesouro aí do Pizarro foi mandado para a Espanha. Lá a ideia sempre era: vamos derreter e transformar em moeda, dane-se se isso aqui tem qualquer valor histórico. Porém, acabaram convencendo ali a administração a deixar esses itens em exposição por algum tempo, para depois ser transformado em moeda. Uma das pessoas que viram essa exposição é um cara chamado Jerônimo de Hortal, que ficou bastante maravilhado com o que ele viu. Ele se propôs então a localizar a cidade de Meta, que para ele deveria conter partes desse tesouro inca. Ele então fez a expedição pelo rio Orinoco. Por quê? Porque ele pensou que o rio Orinoco estava pertinho de onde o Pizarro tinha chegado. Ele estava bem errado, né? A gente tem aí mais de 1000 quilômetros entre um ponto e outro. Mas para ele, os dois locais estavam perto. Eles então
Subiram o rio Orinoco, passaram para o rio Meta, tiveram problemas em subir o rio Meta, decidiram fazer um acesso por terra, passando por vilas indígenas, muita gente morreu, eles acabaram abandonando a empreitada e desceram o rio Meta mais uma vez. Sempre pense aqui nessas expedições que a gente tem uma coisa banhada a sangue, tá? Porque eles não eram muito de perguntar. A questão era realmente de se uma tribo se negava a fornecer, por exemplo, comida ou a fornecer qualquer inteligência útil, a ideia era propriamente matar essas tribos. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma expedição que é um pouco mais educada, e você vai ver o que educado significa. E a condição, o que eles enfrentavam era uma situação muito árdua, porque era basicamente atravessar a floresta, muitas vezes a comida acabava, eles precisavam comer cachorro, primeiro nos cavalos, depois os cachorros, eventualmente eles acabavam roendo a sola dos sapatos, que tinha couro, ou acabavam, para tentar conseguir sais minerais, lambendo o suor de camisas. A ideia era mais ou menos essa, sem contar todo o clima quente, os insetos, as doenças, e assim por diante. Mas vamos lá. A gente tem então um cara chamado George Hohermuth, que partiu em 1535 com uma expedição, mais uma vez, atrás de Meta. Perceba que aqui não tem nada de Eldorado, aqui é Meta por enquanto. Eles entraram em contato com uma das tribos, o chefe dessa tribo falou que tinha um sal ali, esse sal vinha de um povo bastante rico nas montanhas. O Hohermuth mandou um destacamento para investigar a origem desse sal. Eles acabaram desistindo porque as montanhas eram muito íngremes para os cavalos deles, eles, em última instância, estavam com preguiça de subir a montanha. A expedição viu uma das construções dos Muisca, que era uma cabana de tamanho até considerável, onde eles trocavam sal, joias, etc., por comida e por outros itens, inclusive ouro. Vocês vão entender mais adiante de onde vem aí essa ideia do ouro. Só que, ao invés de seguir a trilha montanha acima, de tentar entender do que diabos isso se tratava, eles acabaram seguindo em direção ao Equador, porque deve ter ouro no Equador, de acordo com a visão da época, e portanto eles acabaram falhando em localizar ouro no Equador e ignoraram uma trilha bastante promissora. Várias outras expedições partiram das colônias ali na região da Venezuela, mas falharam então em encontrar ouro em Meta. Porém, a gente tem uma expedição de um cara chamado Jiménez de Quesada. Essa expedição tinha muito mais recursos, era muito mais planejada. Essa expedição tinha uma premissa educada, digamos assim. A ideia era, olha, você vai iniciar um contato pacífico com os nativos, aí você vai educadamente pedir uma quantidade razoável de ouro, porque você tem dívidas dos barcos e da alimentação do exército para você pagar, e você vai pedir uma quantia que você considera que a tribo consegue pagar. Se eles não pagarem, você mata todo mundo. A ideia era basicamente essa. Então era educado, mas em última instância terminava do mesmo jeito. Se o contato não fosse promissor, ia acabar em fogo e sangue contra as tribos nativas. Enfim, a expedição então seguiu esse trecho aqui, que está marcado em verde. Eles mais uma vez enfrentaram doenças, insetos, tribos hostis, fome e assim por diante. Mas uma missão de reconhecimento capturou uma canoa. Essa canoa levava vários produtos, entre eles o famigerado sal. E eles foram seguindo então trilhas na região que levaram a vilas desertas, que por sua vez eventualmente eles acharam um entreposto que tinha sal e tinha vários têxteis também, vários panos coloridos. O Quesada soube a respeito disso e decidiu mandar uma equipe para explorar esses caminhos. Passaram dias caminhando pela selva, muitas vezes eles usavam o nativo de refém, e o nativo ia dizendo para onde ir, se não dissesse, atravessavam a espada nele. Os exploradores eventualmente chegaram no Planalto, lá a floresta acabava, então tinha vários caminhos em direção a várias vilas populosas, e aí a coisa ficou muito mais amigável, digamos assim. Amigável eu digo em relação ao terreno, tá? Um terreno que era floresta, íngreme e tudo mais, ficou então uma planície aberta, sem floresta, muito mais tranquilo. E ao longo dessa exploração, eles gradualmente foram conseguindo comida, recuperando a saúde, adquirindo suprimentos, se equipando com itens de vestuário, porque, claro, os itens de vestuário degradam muito rápido nessas condições, quando você está precisando abrir picada pela floresta o tempo todo. Então a sola do sapato vai embora rapidinho assim, portanto, eles precisavam desses materiais. E nisso, claro, usando essa política aí, perguntar educadamente, depois se não funcionar matar todo mundo, eles foram gradualmente conseguindo ouro e pedras preciosas. Os espanhóis assim adentravam no território dos Muisca, a mesma tribo que a gente está falando desde quase o começo do vídeo. Os Muisca são um povo indígena da Colômbia, conforme está aqui. Aqui a gente tem o território
dos Muisca, eles formavam uma confederação. Eles eram politeístas, as divindades eram bem relacionadas com a natureza, eles tinham um calendário de base lunar, produziam objetos feitos de ouro, objetos bastante requintados, conforme vocês vão ver mais adiante, cerâmica, algodão. Eles eram uma sociedade primariamente agrária e eles se baseavam em trocas com tribos vizinhas de altitudes mais baixas. Eles não tinham ouro no território deles, eles conseguiam ouro através dessas trocas. Eles não tinham escritas, que é uma pena. A gente não tem um registro do que esses povos pensavam quando eles viam os espanhóis. Mas eles acreditavam, provavelmente, que os espanhóis eram filhos do sol, que estavam vindo para puni-los. Os espanhóis, porém, estavam procurando reconhecer o território, pensando em saquear, conquistar e ocupar. Eles tinham capturado um nativo, esse nativo conhecia um pouco do dialeto muisca, mas ele não tinha a mínima ideia sobre a sociedade muisca, e ele não sabia espanhol também, sabia apenas o dialeto de algumas tribos. Então era uma tradução bem difícil de acontecer e na prática a comunicação não acontecia com tanta eficiência. Mas os espanhóis, eles eram guiados então perguntando de onde aqueles recipientes com sal vinham. A ideia era basicamente essa. Inicialmente o negócio funcionava em paz, então os espanhóis, para mostrar para os muisca que eles queriam esmeralda e ouro, eles deixavam presentes em esmeralda e ouro. Os muisca às vezes deixavam uma pessoa ali para ser devorada pelos espanhóis. Os espanhóis deixavam claro que eles não queriam gente para comer, eles estavam interessados em esmeralda, ouro e assim por diante. Mas rapidamente o conflito acabou emergindo e acontece que os espanhóis tinham cavalos e por isso o conflito era bem desigual. Os espanhóis acabavam tendo a superioridade e eles não tinham tanta dificuldade assim para adentrar no território dos muisca, em um local chamado Vale de Bogotá. Lá no Vale de Bogotá, eles viram cidades exuberantes, ainda assim feitas de madeira e palha, mas não menos exuberantes por causa disso. Eles aprenderam que o chefe dos muisca era chamado de Zipa de Bacatá. Bacatá eventualmente virou Bogotá. Ele mantinha uma aliança com outros chefes, mas em poucos meses os espanhóis tinham chegado em Ixiá, onde ficava o herdeiro do Zipa, depois para Suba e depois para Muquetá, em 21 de abril de 1537, que era a residência do Zipa de Bacatá. O Zipa de Bacatá, porém, acabou escapando dos espanhóis, levando as suas riquezas. Posteriormente, para tentar tirar os espanhóis de onde eles estavam, o Zipa de Bacatá enganou os exploradores, mostrando ali uma comitiva de falsos embaixadores que viriam de um reino rico ao norte. Isso atraiu então os homens do Quezada para essas terras ao norte, que na verdade não existiam. Nessa ida em direção ao norte, perseguindo uma terra fantasma, os espanhóis entraram em contato com o Zaque de Tunja, que era inimigo mortal do Zipa de Bacatá. Eles mais uma vez pilharam as riquezas do Zaque de Tunja. Essas riquezas totalizavam 621 kg de ouro e 280 esmeraldas. Isso aqui envolveu, claro, mais uma vez uma destruição muito grande. Tem inclusive um caso em que um templo... Os espanhóis chegam ali ansiosos para tirar o ouro de dentro do templo e colocar tudo para fora. Nisso, uma tocha acaba caindo no chão e o templo pega fogo, e ainda assim eles conseguem salvar uma grande quantidade de ouro. Então isso aqui realmente era mesmo da base da destruição. Eventualmente, os espanhóis ouviram falar de um outro líder muisca, um cara chamado Sugamuti, que também tinha riquezas. Os índios sabiam que os conquistadores estavam avançando e por isso eles fugiam com muitos dos tesouros durante a noite, mas deixavam os templos, porque os espanhóis, que na visão deles eram semideuses, filhos do deus Sol, assim por diante, eles talvez poupariam um lugar sagrado. Isso não aconteceu, eles inclusive botaram fogo sem querer no lugar sagrado. Os conquistadores achavam que eles tinham chegado em meta, mas eles sentiam assim, olha, ok, a gente conquistou um monte de coisa, mas o Zipa de Bacatá escapou levando riquezas, a gente perdeu a maior parte. Eles voltaram para Bacatá, e nisso, enquanto eles cercavam a cidade, o Zipa de Bacatá tentou escapar da cidade. E aparentemente o disfarce dele funcionou tão bem que os espanhóis pegaram ele e mataram ele por engano, porque pensaram que ele fosse um plebeu qualquer fugindo. E com isso, ninguém sabe onde foi parar o tesouro do Zipa de Bacatá. Isso virou uma obsessão. O Quezada voltaria para lá em 1538, descobriria que os muisca haviam escolhido um novo líder. O Quezada viria interrogar de uma maneira não muito educada esse novo líder. O líder dizia que ele desconhecia onde o tesouro estava e que o antigo governante, o Zipa de Bacatá, devia ter escondido em algum lugar desconhecido. Uma outra curiosidade aqui, nisso o Quezada decidiu então submeter o Sagipa a uma sessão de tortura. O Sagipa acabou morrendo e o Quezada, sentindo que isso não poderia repercutir bem, acabou fazendo com que os soldados dele jurassem que a tortura que ele submeteu ao Sagipa, que faleceu por causa da tortura, era tão leve que até uma criança poderia aguentar. Na verdade não era nada disso, na verdade a tortura era muito mais grave
do que o Quesada tentou passar depois. Um outro rumor bastante popular na época era que tinha o reino das Amazonas. O reino das Amazonas não é o tema do vídeo, eu falei no começo, mas era um reino governado por mulheres. As mulheres, em apenas algumas ocasiões, traziam os homens para lá para procriar, para ter filhos. Se nascesse criança é óbvio que vai nascer. Se nascesse menino, mandava para o pai. Se nascesse menina, ficava com elas e, portanto, mantinha essa prevalência. O Jiménez, então, enviou seu irmão, o Hernán Pérez de Quesada, em busca do reino das Amazonas, mas a missão falhou porque encontrou selva. Basicamente é isso. O Quesada voltaria a ouvir rumores do reino de Menza, e ele imagina que a expedição dele não foi capaz de chegar no reino de Menza, mas ainda assim as pessoas falaram, olha, Menza e Meta parece ser a mesma coisa, parece ser só uma distorção. O Quesada então investigaria mais uma vez a região de Bogotá, mas não teria resultados a partir daí. Vamos lá. Nesse mesmo período, a gente tem o Benalcázar, que estava comandando uma expedição, dessa vez a partir de Quito, procurando mais uma vez as riquezas do Quesada. Após meses, eles eventualmente chegariam no mesmo planalto, encontrariam ali os restos da expedição do Quesada e acabavam voltando, portanto, em direção ao Vale do Madalena. Eventualmente, os homens do Benalcázar encontraram com os homens de Quesada e também com uma expedição alemã. Então, dessa forma, as 3 expedições estavam acampadas, uma perto da outra ali na terra dos Muisca, e os 3 então voltaram para os seus países. Eu disse para vocês que os Muisca eram excelentes na produção de ouro, isso é verdade. Eles inclusive tinham técnicas para moldar o ouro a frio, como se fosse argila. Então a gente pega um artefato de ouro e fala, bom, tem marca de dedo aqui, mas como diabos alguém conseguiria moldar um ouro com o dedo? Pois é, eles tinham técnicas para isso, a gente sabe como isso funcionava, não é nenhum grande mistério propriamente. Agora, como eu disse, eles não tinham fontes de ouro no próprio território, eles trocavam ouro com outros povos. Aqui é um dos itens mais famosos, essa barcaça aqui, que inclusive inspirou a lenda do Eldorado. Você vai ver que ela é muito parecida com um ritual que eu vou descrever daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Vamos começar então a falar de Eldorado e a gente vai falar de um trechinho em que Eldorado na verdade é um homem. Como assim? O próprio Benalcázar, que, curiosidade, era um tenente de Pizarro, ele procurou os tesouros em Quito, não encontrou, torturou muitos incas até a morte para tentar descobrir onde estavam essas riquezas, mas um general inca que ele interrogou contou a respeito de um índio que ele chamou o espanhol de El Índio Dorado. Esse índio viveria no sul da Colômbia e teria se aliado aos incas, provavelmente em uma relação comercial. Esse índio era líder de uma tribo que possuía ouro, e esse índio, durante cerimônia, se cobria de pó de ouro usando uma goma. Então ele passava uma goma aderente no corpo e aí ele espirrava pó de ouro no seu corpo. Aí o Benalcázar disse, vamos buscar esse índio dourado. Esse é provavelmente o primeiro registro propriamente de Eldorado. Só que Eldorado, claro, não é uma terra nesse momento. Eldorado é apenas o nome de uma pessoa que tem aí essa característica, esse ritual durante as cerimônias. E qual que é o barato? O barato é que os Muisca têm uma cerimônia exatamente assim. Um dos subgrupos, na verdade, dos Muisca, tinha uma tradição que corresponde fielmente a esse índio dourado. A ideia era, quando um novo Zipa era nomeado, o Zipa então se cobria dessa goma, depois se cobria de um pó de ouro, ele então se submergia num lago, chamado Lago Guatavita. Ele entrava então com um pó de ouro e também com uma série de outros adereços de ouro, pedras preciosas, e portanto deixava que a água levasse todas essas coisas para o fundo do lago. O próprio Quesada descobriu a localização desse lago em 1537. Em 1562 teve uma tentativa de drenar o lago, conseguiram baixar o nível de água um pouquinho a coisa e deixaram uma região com lama, e ali eles acharam discos de ouro e pedras preciosas, e hoje qualquer tentativa do gênero é ilegal. Você não pode tentar drenar esse lago aí para tentar procurar ouro ou para qualquer outra explicação do gênero. Ironicamente, então, o Quesada já tinha encontrado o Eldorado, digamos assim, já tinha encontrado propriamente esse índio dourado, e ao passo em que talvez ele não soubesse do ritual, ele sabia que esse lago tinha artefatos de ouro, mas ironicamente ele é uma das pessoas que vai, de uma maneira frenética, procurar pelo Eldorado. Essa informação de que o cara em uma cerimônia se cobre de ouro e entra no lago, isso logo virou uma coisa muito mais extraordinária. Logo esse rei dourado vivia continuamente coberto de ouro. Ele acordava de manhã, ficava peladão, borrifava goma no corpo, passava o pó de ouro, ficava o dia todo com pó de ouro, chegava no fim da noite, ele se banhava no lago, dormia peladão, dia seguinte mesma coisa, peladão, pó de ouro, fim da noite, banha no lago,
e assim vai. Isso, claro, dá muito mais pó de ouro ao longo do tempo do que o que acontece nessa cerimônia. Os caras não escolhiam um novo Zipa toda hora, então essa cerimônia acontecia uma vez a cada anos. Aqui não, aqui ele propõe que esse negócio acontece todo santo dia. E claro, se você acredita que esse negócio acontece todo santo dia, é meio evidente que tudo indica que então esse povo deveria possuir minas de ouro bastante ricas para ter tanto ouro assim, afinal de contas. Não era o caso, como vocês já devem ter imaginado. A gente tem então uma espécie de movimento em que essa lenda vai tomando forma. Então uma carta de 1542 menciona que tem lendas a respeito do lago El Dorado. Então o El Dorado, que era um homem, passa a ser propriamente um lago. Aí a gente tem uma versão da história contada pelo Juan de Castellanos, que diz que esse rei ia para o lago com o corpo coberto de ouro e ele tinha sido chamado pelos soldados de El Dorado. O tema vai ser mais popularizado ainda num texto de Pedro Simon, de 1621, que reproduz a história do Juan de Castellanos em prosa e dá mais detalhes, inclusive alguns que ele inventou, dizendo que no passado uma mulher tinha cometido suicídio junto com a filha no lago e agora ela vive amaldiçoada como um monstro nas profundezas. Esse monstro demanda oferendas como proteção e quando os espanhóis invadiram, os índios jogaram os tesouros deles no lago. Isso propriamente não aconteceu, isso foi inventado depois. Essa tradição não existe na cultura dos Muisca. Mas, basicamente, a questão é, Eldorado, então, por alguns, é descrito como um homem, depois como uma cerimônia, e fica tudo girando em torno disso. Mas, para outras pessoas, o Eldorado acaba sendo descrito como o reino do índio dourado. Então, passa a se referir a um lago, a um vale, ou um reino onde essas coisas acontecem. Onde o índio faz esse tipo de coisa e onde deve existir muito mais riqueza além desse ritual que o índio realiza todos os dias. Então a gente tem uma correspondência de 1541 que menciona Eldorado como sendo uma província que tem um grande lago, algumas ilhas, fica na linha do Equador, justamente por essa noção. E a gente tem um outro conquistador que estava tentando procurar canela na América do Sul. Ele ouve o termo Eldorado e ele rapidamente então procura criar uma identificação com esse termo. Então ele diz que ele está fazendo uma expedição chamada Eldorado e Canela. Quem que era esse outro conquistador? Era o próprio Benalcázar. Em outras palavras, o próprio Benalcázar decidiu se apropriar do termo que ele mesmo acabou interrogando. Ele interroga o índio fala sobre o índio dourado e tudo mais. Beleza, isso fica de lado. Um tempo depois o Belcanazar ouve falar a respeito de um tal de Eldorado, e aí ele assume o Eldorado como origem dele e tenta forçar isso, ao passo que na verdade ele não tinha uma relação, digamos assim, direta com o termo Eldorado, mas foi ele que originou o termo Índio Dourado. O Gonzalo Pizarro, então, parte em 1541 de Quito em busca do Eldorado, descrevendo como um lago. Um outro contemporâneo, falando da mesma expedição, menciona o Eldorado como sendo um vale. O Pizarro encontra uma tribo próxima do rio Coca. Lá, o chefe sabia das crueldades que os espanhóis geralmente cometiam e disse o que ele gostaria de ouvir, que descendo o rio tinham grandes populações e regiões muito ricas. Os homens de Pizarro descem o rio por 40 dias, não encontram nada. Uma comitiva vai procurar comida, acaba descendo o rio Amazonas, chega no Oceano Atlântico, passa pelo território dos Omagua e vê estradas que pareciam levar ao interior e pensa, isso parece ser caminho para as cidades mais ricas, e essa comitiva acaba sendo acusada de traição. Tá, esse é o final, não que eles talvez tivessem muita escolha em relação a isso. O Renan Pérez de Quesada toma conhecimento dessa mesma lenda e ele se torna então obcecado em encontrar o Eldorado, apesar de que na prática ele já tinha achado o lago que tinha aquele ritual. Uma carta informa que ele tinha tomado conhecimento de terras por trás das montanhas no oeste, com grande riqueza em ouro, prata e esmeraldas, e ele então encabeça uma expedição para localizar o Eldorado. A expedição acaba sucumbindo, mas localiza com sucesso o local em que as árvores de canela cresciam. Uma pena que não era tão simples trazer a canela do local em que as árvores existiam para fora. Extrair canela de lá não era um negócio tão simples, porque era uma região bastante remota. A expedição acaba terminando quando encontra as terras do Belcanazar, o nosso governador. Em 1549, os habitantes de Chachapoyas, no Peru, foram surpreendidos então quando cerca de 300 índios, provavelmente tupinambás, que estavam fugindo dos portugueses, alegavam ter subido o rio Amazonas e entrado em contato com várias tribos, entre elas os próprios Omagua, de riqueza inestimável. Os colonizadores pensaram então que os Omagua deveriam ser os habitantes do Lago Dourado e, portanto, o Eldorado. O Pedro de Urso foi nomeado numa expedição para conquistar os Omagua, mas um contingente
O contingente que ele utilizou tinha homens inexperientes, isso fez com que acontecesse um motim, e os caras falaram, olha, vamos voltar e vamos conquistar o Peru. Os caras mandaram a gente aqui pro meio da Amazônia, aqui não tem nada, então agora a gente tá muito puto, a gente vai voltar e a gente vai conquistar o Peru. Acontece que isso deu errado, eles começavam a deserdar conforme se aproximavam, e no final todos eles foram acusados de traição, como você já deve imaginar. Uma expedição posterior acabaria mostrando que os Omagua não tinham as riquezas para Eldorado. Eram sim uma sociedade avançada e tudo mais, mas nada de Eldorado. E alguns interrogatórios mostraram que na verdade Eldorado ficaria na direção da nascente do Orinoco. Lá, os homens da expedição do Ordaz supostamente ainda viveriam. O próprio Jiménez de Quesada chefiou uma expedição nessa região que acabou fracassando, e o Quesada faleceu, obcecado com a ideia do Eldorado, encarregando Antônio de Berrio, seu herdeiro, dessa missão. O Antônio de Berrio então mudaria o foco dessa missão para as Guianas. Como assim? Ele foi para Bogotá em 1581, teve financiamento através do sistema de encomendas. Depois de 2 tentativas frustradas, uma terceira tentativa desceu o rio Orinoco, então perceba que ele não está mais subindo o Orinoco, ele está descendo o Orinoco, e fez isso encontrando aqui uma série de tribos com artefatos de ouro, supostamente das montanhas. Um destacamento dessa expedição, comandado por um cara chamado Domingo de Vera, foi enviado para subir o rio Caroni, conforme está marcado aqui em azul, nessa linha. Ao fazer isso, Vera acreditava finalmente ter achado Eldorado, porque ele viu uma terra muito povoada, cheia de ouro, de especiarias. Cheia de ouro aqui não significa exatamente o que você imagina. Ele viu algumas pessoas com adereços de ouro, mas ele na ingenuidade imaginou, olha, que o meu guia sabe que eu sou muito ganancioso, então ele está falando para os nativos esconderem o ouro. Mas na verdade tem ouro, eu não estou vendo tanto ouro, mas na verdade tem ouro. Não tinha tanto ouro assim quanto ele imaginou que tivesse. O Vera reportou que eles chegaram em um certo ponto do Caroni, e há 11 dias de onde eles chegaram tinha um grande lago chamado de Salsus Parime, em um local chamado Terra de Manoa. Ao redor dessa terra existiam então grandes cidades habitadas por pessoas vestidas. Mais uma vez, o Vera ouviu isso de alguém, não sei de onde ele tirou isso, mas eles não chegaram em Manoa, eles não viram o lago, não viram a cidade. Eles só ouviram falar disso. Pois é, a gente tem um cara chamado Juan Martín. O Juan Martín fez parte de uma expedição por Eldorado, essa expedição fracassou, ele sobreviveu de algum jeito, acabou capturado pelos índios, mas acabou se integrando na tribo, acabou mostrando um certo estrategista em conflitos, então ele meio que auxiliava a tribo a se sobressair nas batalhas, e ele conseguiu viver então com a tribo, seguindo seus costumes. O Martim afirma que as tribos na região das Guianas têm algum ouro de fato, mas são pobres no geral, não tem tanto ouro assim, e ele diz explicitamente que ele jamais viu qualquer sinal do Eldorado nas montanhas. Para ele, Eldorado é algo inexistente em fundação. Agora, o depoimento dele foi totalmente distorcido para dizer algo diametralmente oposto. Para dizer que, na verdade, ele foi vendado e levado até a cidade de Manoa, e lá a venda foi tirada, ele viu inúmeras riquezas e um palácio feito de ouro. Ou seja, pegaram esse depoimento aqui do Vera, que não chegou lá, e pegaram um depoimento inventado, distorcido a partir de um depoimento que dizia exatamente o contrário, que dizia que o Eldorado não existia. Mas tá aí, estava pronta a lenda como nós conhecemos hoje. Assim surge então a lenda do Eldorado. Em 1595 a gente tem um inglês, Walter Raleigh, que é justamente o cara lá de Roanoke, que motivou a gente a me pedir para fazer o vídeo a respeito, que partiu de uma expedição para buscar o Eldorado. Essa expedição seguiu pelo Orinoco em direção ao Caroni, como de costume. Aqui a gente tem um mapa do percurso que foi feito. Uma carta de 1596 dizia que ele já sabia que lá estava o Eldorado. Agora, o Raleigh provavelmente descobriu isso porque ele roubou, não ele, claro, mas a documentação que chegou nas mãos dele provavelmente foi uma documentação espanhola que havia sido roubada em algum momento. O Raleigh então subiu um trecho considerável do Caroni, provavelmente viu o Monte Roraima, mas falhou em localizar o Eldorado e voltou quando as chuvas começaram. Nesse momento, então, como eu disse, a lenda já tinha sido consolidada. A gente tem inclusive o dito lago lendário aparecendo em alguns mapas, conforme está descrito aqui. Nesses séculos, várias outras expedições procuram por Eldorado sem sucesso. Então a gente tem uma no rio Oiapoque, a gente tem uma no rio Essequibo, a gente tem uma no rio Caura, na Venezuela, a gente tem mais uma no rio Caroni, inclusive no Rio Branco também. Eles chegaram até lá por terra depois de explorar o rio Caroni. E a gente tem mais uma vez uma pesquisa em todos os rios das Guianas e concluiu que esse lago Parimé poderia ser explicado por um alagamento sazonal que acontecia. E
esse grande lago que se formava nas chuvas não parecia ter ouro nas margens. Beleza, a ideia do Eldorado é exatamente essa. Com isso vocês entendem então como que a lenda surgiu e por que que ela é apenas uma lenda. A gente tem pesquisas que tentam localizar o lago Parimé, apesar de que a gente não sabe se o próprio lago Parimé, não sei qual que é a pronúncia, é os lagos que foram encontrados aqui. Um deles é o dito Lago do Leite. A gente tem algumas tribos que contam a respeito de um caminho que ia até o Lago do Leite. Os caras localizaram o caminho, mas viram que o caminho termina ao norte de Boa Vista, lá em Roraima. E nessa região parece que tem, olhando no horizonte assim, marcas do que parecia ser o nível da água. Como se aquela região tivesse sido coberta por água no passado, indicando que tinha um lago bem grande ali naquela região. Esse lago, em função especialmente de um terremoto em 1690 e em função de outros movimentos tectônicos no século XIV, começou a gradualmente drenar e no fim do século XIX estava totalmente drenado. Supõe-se então que a pedra pintada lá em Roraima tinha sido pintada por pessoas em Canoas. Então os caras estavam em Canoas, o lago subia 10 metros aqui e portanto eles eram capazes de pintar a pedra a uma altura muito maior. Mais uma vez, pode ser que de fato tinha ouro nas proximidades, mas nada como Eldorado, nenhuma cidade perdida por ali. Uma pesquisa da Venezuela encontrou um lago fóssil nessa região. Perceba que não é a mesma região onde nós teríamos aí o suposto Lago do Leite, mas a pesquisa não deixa claro qual que é a idade desse lago fóssil, quando exatamente esse lago fóssil tinha água antes de ter sido drenado. Agora vamos lá, e as outras histórias semelhantes que a gente encontra? Bom, as histórias semelhantes demonstram pra gente que a Amazônia foi de fato lar de uma população muito maior do que a gente imaginava no passado. Tinha sítios arqueológicos com vilas, centros cerimoniais, geoglifos, conforme você pode perceber nessas imagens aqui, pirâmides de lama, conforme está descrito aqui embaixo, além de fortificações e quadras em coisas bastante complexas. Tem inclusive, como eu disse, as pirâmides lá em Llanos de Morros, que correspondem ao povo Casarape. Esses achados surpreendem, claro, são muito interessantes, mas não são cidades de ouro, não são Eldorado e também não são Ratanabá. Ratanabá seria uma cidade de 450 milhões de anos, que ficaria numa região ali na fronteira tríplice, Mato Grosso, Pará e Amazonas. O Dáquila, a mesma instituição associada ao ET Bilu e à Terra Convexa, isso não é piada, é verdade, teria feito essa descoberta. Ratanabá foi fundada por extraterrestres e foi a capital de um império global. Aqui eles mostram, então, as quadras de Ratanabá, que eles chamam, que é basicamente uma imagem de satélite. Eles também sobrevoaram a região, verificaram que isso de fato acontece. O que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que nós possivelmente achamos um geoglifo na Amazônia. Isso não fala nada de extraterrestre, não fala nada de 450 milhões de anos, não fala nada de capital do mundo. Só fala que nós possivelmente achamos um geoglifo na Amazônia. Isso é muito legal, mas é muito legal nesse contexto aqui. Mais uma vez, se você alega X e demonstra Y, na verdade você está alegando Y. Y corresponde a alguns geoglifos na Amazônia. Realmente, uma pesquisa aqui é muito interessante e é uma pena que seja uma pesquisa feita com um conjunto de conclusões que eles pré-fabricaram e só estão procurando evidências que minimamente se encaixem nessas conclusões, apesar de se encaixar em milhares de outras que requerem muito menos premissas. Por exemplo, mais uma tribo que produzia elementos como esses aqui, que vocês acabaram de ver. Então, para dar embasamento na hipótese, os pesquisadores da Dáquila alegam que o Eldorado é como os europeus chamavam Ratanabá. Se você assistiu esse vídeo, você já percebeu que não. Os europeus não estavam procurando uma cidade de 450 milhões de anos fundada por um povo desconhecido, que era a capital do mundo. Não era nada disso. Eles estavam apenas procurando uma cidade na América do Sul, mantida por povos mais avançados que o povo médio da América do Sul, mas ainda assim selvagens, e que tinha grandes riquezas. Isso gradualmente vai de um índio que se veste de ouro, eventualmente, para um índio que se veste de ouro todo dia, e depois para uma cidade inteirinha feita de ouro, e os caras se vestem de ouro, e tudo que não é comestível é feito de ouro. De qualquer jeito, o que há em comum entre Ratanabá e Eldorado? Os dois são cidades perdidas, isso é óbvio, e Ratanabá também teria riquezas de acordo com essa versão, mas todo o resto, toda a gênese de Eldorado não tem nada a ver com o que a gente espera de uma cidade perdida. E mais uma vez, a Dáquila forneceu imagens de um possível sítio arqueológico com geoglifos na região. Isso é muito legal, mas dentro desse contexto aqui. E o manuscrito 512. O manuscrito 512 tem 10 páginas, ele foi encontrado na Biblioteca Nacional e ele supostamente descreve bandeirantes que em 1753 acharam ruínas em estilo greco-romano. Isso não é simplesmente uma ruína qualquer.
Isso aqui é uma cidade que tinha arcos triplos, uma estátua de um homem apontando para o norte, desenhos em relevo, inscrições em idioma desconhecido, uma mina de ouro e prata e uma moeda que tinha o desenho de um garoto, enfim. É uma descrição bastante complexa, a gente tem dúvidas se isso é real ou se é mera ficção. As tentativas de localizar a cidade foram frustradas e se isso de fato é um manuscrito ficcional, é bem possível que a lenda de Eldorado tenha sido, então, uma inspiração. A cidade de Z. A gente tem um coronel e arqueólogo britânico chamado Percy Harrison Fawcett que achava que tinha uma cidade perdida, que ele chamou de Z, no Mato Grosso. Ele tentou ir para essa cidade, os planos acabaram falhando por causa da Primeira Guerra Mundial. Ele voltou em 1920, acabou desistindo da missão, mas voltou em 1925 com um filho e um amigo e os três desapareceram na selva. A gente imagina que o Fawcett tinha se baseado nas informações que os indígenas tinham dito a respeito de Currículo, que é uma região no Mato Grosso, não a mesma região em que nós temos essas formações aqui, uma região mais ao sul, sudeste do Mato Grosso, em que nós tínhamos aí realmente um grande complexo, conforme está indicado. Tinha o lago, tinha cidades, tinha campos e assim por diante. Aí a gente tem Paititi. Paititi seria uma grande cidade com riquezas formadas pelos incas fugitivos. Então os incas viram que estava tudo colapsando, pegaram os tesouros que conseguiam e fugiam. A história tem uma origem separada de Eldorado. Paititi, na verdade, é uma região que a gente não sabe exatamente onde fica, mas a gente imagina que fica nas proximidades do rio Beni. Vários exploradores descrevem isso, mas não mencionam as riquezas. É uma região aqui nas proximidades desses rios, por causa dessas tribos e assim por diante. Porém, uma fábula de catecismo de 1579 descreve que tinha um reino poderosíssimo habitado por homens brancos, com várias riquezas, e esse reino era pagão, só que uns índios catequizados foram para lá levando um crucifixo. Esse rei presenciou um milagre acontecendo em volta desse crucifixo. Esse rei então voltou para Cusco para ser batizado. A gente não tem confirmações de que essa história de fato aconteceu, porém é essa fábula, é esse conto de catecismo que dá origem, portanto, a versão que ficou mais popular, que é como se Paititi fosse uma cidade, tesouro e assim por diante. Na verdade, a versão mais comum na época de diversos exploradores mencionam como uma região que a gente, assim como muitas outras coisas, Paititi não é especial por isso, a gente tem muita coisa, muito nome, que a gente não consegue ligar propriamente o que, mas a gente não sabe, a gente sabe mais ou menos onde está, onde não está, mas a gente não é capaz de identificar propriamente o que. Portanto, a gente conclui que Eldorado não existe como uma cidade feita de ouro banhada por um lago, sendo apenas uma história formada por aglutinação através de diversos eventos e lendas da América do Sul. Por quê? Os espanhóis ficaram maravilhados pelos artefatos de ouro de posse dos nativos, imaginaram que tinha ouro pra caramba aqui. Não era o caso, mas isso deu origem às lendas sobre Meta e Metza. Os espanhóis eventualmente fariam contato com os Muisca, um povo com vários artefatos de ouro, mas os Muisca não produziam os artefatos nas terras deles, eles trocavam com outros povos. Essa conquista satisfez a procura por Meta, mas ainda assim esse tesouro do Zipa de Bacatá ficou ali no ar. O interrogado Inca, então, menciona o tal do Índio Dourado. Os Muisca, de fato, tinham esse ritual, então o Eldorado já tinha sido localizado há muito tempo, mas, claro, o Eldorado não tinha as riquezas que a lenda viria atribuir. Gradualmente, então, esse nome Eldorado passou a designar o reino do Índio Dourado, que então fazia esse ritual todo santo dia, ao invés de apenas algumas vezes ao longo de anos. Missões para encontrar o Eldorado foram feitas sem sucesso, inclusive na região dos Muisca, no rio Coca, na região do Omagoa e no rio Orinoco. Uma missão nas Guianas acabou subindo o rio Caroni, tiveram achados promissores, apesar de que isso está muito envolto em lendas, porque está baseado no que os homens do Vera ouviram falar, e um depoimento que foi totalmente forjado, que na verdade dizia o exato oposto, e essa versão então acabou ficando como mais permanente assim a respeito de Eldorado. Várias expedições posteriores falharam em encontrar. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê. Eu tô trabalhando nesse vídeo a respeito de Paititi, não sei quando vai ficar pronto. Esse vídeo deu tão certo de gravar e falar agora que eu acho que eu já vou postar direto. E aí eu vou continuar trabalhando com Como em Paititi. Em algum momento o Ratanabá vai ser feito. É isso aí. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê. Fala.